Olá pessoal, bem-vindos ao canal Matemática aqui. No vídeo de hoje resolvemos mais uma questão do Enem, a questão 160 do caderno azul do ano de 2016. É uma questão que envolve conhecimento de logaritmo. Então, se você tem alguma dúvida ou não se recorda bem dos logaritmos, eu sugiro aqui então que você pausa antes mesmo de começar o vídeo, revisa, olha suas notas, veja o que você está em dúvida para acompanhar a solução sem ficar com nenhuma dúvida, tá bom? O exercício está interessante. Ele fala que uma liga metálica sai de um forno a temperatura de 3.000 graus Celsius e reduz a cada 30 minutos em 1% o valor de sua temperatura. Depois disso, então, ele continua, vai dar algumas informações sobre logaritmos e pede qual é o tempo em horas para que essa liga atinja a temperatura de 30 graus Celsius. Okay? É isso, a gente vai apresentar a solução. Então, eu vou pedir aqui de antemão que você, se não for inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, compartilhe com algum colega seu que você sabe que esteja se preparando para o Enem. O nosso canal aqui sempre procura fazer material de qualidade, sempre gratuito. Você pode ter algum amigo, às vezes, que não tem condição de pagar algum cursinho, ou esteja, até mesmo para esse momento de pandemia, sem ter aula. Então, assim, a pessoa pode ir se preparando. O preço para isso é bem baratinho aqui, para a gente só estar inscrito no canal e ajudar para que a gente possa chegar em mais e mais pessoas, tá bom? É isso, então bora começar. Bom, pode ver aqui o enunciado, então, questão 160. Uma liga metálica sai do forno a temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Use 0,477 como aproximação para o log de 3 na base 10 e 1,041 como aproximação para o log de 11 na base 10. Aí pergunta: o tempo decorrido em hora até que a liga atinja 30 graus Celsius é mais próximo de as alternativas: item A, 22 horas, item B, 50 horas, C, 100 horas, D, 200 horas e E, 400 horas, ok? Como eu sempre faço, sugiro no início do vídeo, pausa aí, pensa a respeito e volta aqui para você poder acompanhar a solução, tá bom? Bom, agora que você pausou, pensou, vamos conferir a sua solução com o que a gente vai apresentar aqui e apresentar ao final o gabarito. Okay? Vamos então extrair as informações do texto. Okay? Qual é a temperatura inicial? Vou chamar de temperatura inicial, a temperatura no instante zero onde sai. A liga sai a uma temperatura de 3.000 graus Celsius. Depois continua dizendo que a cada 30 minutos, olha só, isso aqui é importante para a gente, porque a pergunta é em hora, tá? A cada 30 minutos, a temperatura reduz, então diminui 1% a cada 30 minutos. Okay? Vamos anotar essas informações de logaritmo aqui, porque a gente não precisa ficar voltando sempre ao enunciado do exercício. Fala para você então usar o logaritmo de 3 na base 10 como 0,477. Aqui uma observação, gente, é o seguinte: você está estudando aí, ó, é comum o padrão da matemática, quando a base é 10, você não precisa exibir. Aqui é só redundância, acho que o exercício peca pelo excesso. Mas então vamos nos adaptar à notação. Log de 3 significa log de 3 na base 10. E log de 11 na base 10, ele falou para considerar como sendo 1,041. Ok? Então nós temos essas informações aqui. A pergunta, então, né, a pergunta aqui para a gente é o seguinte: qual o tempo em horas para a barra atingir 30 graus Celsius, ok? O que a gente vai precisar fazer aqui agora é modelar o nosso problema, tá bom? Então nós vamos ver aqui que vai aparecer para a gente funçãozinha exponencial, e através dessa modelagem dessa nossa função, a gente consegue então responder o exercício. Vamos fazer o seguinte, vamos pôr um nome bonitinho, que eu vou chamar de f de t, a temperatura da barra,
no instante T, ok? E agora eu quero observar o seguinte, como o exercício falou para a gente que a cada 30 minutos diminui 1%, okay? Vamos deixar esse grandão ficar melhor para enxergar, diminui 1%, agora sim ficou melhor para ver, né? Diminui 1%, eu vou usar, porque assim, eu tinha duas opções para modelar isso. Ou na nossa formulazinha botar um 2t, porque daí cada 30 minutos eu boto o dobro, significa uma hora, a resposta sairia em horas. Ou então fazer o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou considerar, nós vamos considerar esse t aqui, esse t para gente, como um intervalo de 30 minutos. Okay? Então, por exemplo, quando o t for 1 no nosso problema, quer dizer que passou, transcorreu 30 minutos. Quando t for 2, significa que transcorreram dois intervalos de 30 minutos, ou seja, uma hora, ok? Então, a gente tem que observar que essa resposta que a gente encontrar no final, nós vamos precisar transformar ela de intervalo de 30 minutos para a hora. No caso, é só dividir por 2, tá bom? Mas é só para ficar bem claro aqui, tá bom? Então, a informação do exercício é que no instante inicial, ou seja, quando não tinha passado nenhum tempo, a barra saiu a temperatura de 3.000 graus, ok? Eu não vou ficar escrevendo esse grau, senão vai ficar feio aqui no nosso exercício. No final a gente põe a resposta em grau, tá bom? Quando passam-se os primeiros 30 minutos, então assim, ó, transcorreu 30 minutos aqui, tá bom? Então, quer dizer que eu estou falando que o T é 1. Passa o nosso primeiro intervalo de 30 minutos. A temperatura da nossa barra, ela é agora os 3.000 graus que você tinha antes, menos 1% da temperatura que tinha, ok? Então, 3.000 menos 1%, ok? Só vou escrever aqui embaixo, então. Nós podemos colocar o 3.000 em evidência, aí eu vou ficar com 1 menos 1 sobre 100. Vamos deixar que isso aqui vai ser interessante na nossa modelagem, tá bom? A título de curiosidade, 1% de 3.000 é 30, ok? É só você cortar aqui os dois zeros, fica 30, 3.000 menos 30. Então, quando passassem os primeiros 30 minutos, a sua barra estaria a temperatura de 2.970 graus, ok? Quando passar mais 30 minutos, ou seja, quando o seu tempo for 2, você está na primeira hora, qual vai ser a temperatura da sua barra? A temperatura da sua barra vai ser esses 2.970, ok? Menos 1%. 1% de quem? Da temperatura que ela estava, ou seja, 1% de 2.970. Agora presta o seguinte, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, aqui estava o 1, certo? 1. Aqui, uma outra maneira de a gente escrever essa nossa fórmula é como se fosse 3.000 no tempo zero, 1 menos 1 sobre 100 elevado a zero. Então, quando é zero aqui, deu zero. Esse número elevado a zero é 1 vezes 3.000 graus, ok? Nosso objetivo é concluir, então, que vai ser 3.000 vezes 1 menos 1 sobre 100 ao quadrado, tá bom? Se a gente fizer isso, a gente pode, então, induzir, determinar que a nossa fórmula, ela vai ser, para o instante t, 3.000 vezes 1 menos 1 sobre 100 elevado ao tempo t, ao intervalo de variação do tempo t, tá bom? Ao invés de escrever 2.970, vou pôr aqui de amarelo embaixo aqui, nós vamos escrever o seguinte, 2.970, a gente pode usar essa primeira transformaçãozinha aqui de cima. É 3.000 menos os 1% de 3.000. 1% de 3.000. Então, o de amarelo está em amarelo, tá bom? Vamos puxar de verde para cá, então. Ó, então, estava até em branco, esse 1% a gente perdeu a temperatura, vezes de verde, 2.970 é 3.000 menos 1% de 3.000. E aí acontece o seguinte. Vou repetir de amarelo aqui.
Então, eu vou pôr este 3.000 aqui em evidência. Eu fico com 1 menos 1 sobre 100. Okay? Aqui eu tenho esse menos 1 sobre 100. Se eu colocar este verde aqui, 3.000 em evidência, a gente vai ficar então com menos vezes mais, né? Menos, então menos 3.000 sobre 100. E aqui sobra quem? Sobra, opa, um triângulo não. Sobra 1, e aqui vai sobrar menos 1 sobre 100. Então, 1 menos 1 sobre 100. Ok? Então, o que a gente tem aqui agora que a gente pode colocar em evidência? Bom, nós podemos colocar em evidência 1 vezes 1 menos 100. Perdão, vezes não, 1 menos 1 sobre 100, certo? Então, o que vai sobrar? Nesta primeira expressão, 3.000. Nessa segunda, menos 3.000 sobre 100, ok? Mas observa comigo o seguinte, fazer esse 3.000 sobre 100 é a mesma coisa que fazer assim, ó. Menos 1 sobre 100 vezes 3.000, ok? Eu só estou fazendo um detalhezinho, se você entender, você pode até avançar o vídeo nesse estágio, tá bom? E aí, para ficar bem bonitinho, observa aqui comigo. 3.000 pode vir em evidência, então a gente põe 3.000 em evidência. Aqui sobra 1, e aqui sobra 1 sobre 100, vezes 1 menos 1 sobre 100. E lembra muito para a gente aquela formulazinha de juro composto lá em matemática financeira. A ideia é essa mesmo, tá bom? Função exponencial está intimamente ligado com isso. Então, de modo que a gente falou que a temperatura no segundo intervalo de 30 minutos satisfaz essa relação. Então, vou até escrever aqui. Ó. Isto era a mesma coisa, então, de escrever 3.000 vezes 1 menos 1 sobre 100 elevado ao quadrado. Olha só que bonitinho. Então, isso leva a gente a chegar à seguinte dedução, que se eu quero, então, voltando na nossa função, que é a temperatura da barra, né? Então, o que a gente pode, então, dizer? Que a temperatura no instante t, ela é dada pela temperatura inicial, ok? Vezes 1 menos 1 sobre 100 elevado a t. Lembrando aqui para a gente que esse t é o intervalo, né, de variação de 30 minutos, tá bom? O exercício quer que a barra atinja qual temperatura? Você quer achar o intervalo para que a temperatura seja 30 graus, ok? Então, o que a gente precisa fazer? É pegar essa expressãozinha nossa aqui que a gente acabou de determinar e igualar ela a 30. Fazendo isso, então, vamos separar aqui para não misturar as coisas. A gente fica com 3.000 vezes 1 menos 1 sobre 100 elevado a t, isto igual a 30. Aqui que a gente vai precisar de logaritmo, tá bom? Então, uma coisinha de cada vez. Nós temos 3.000 multiplicando um lado e tem 30 do outro, ok? A gente pode simplificar. Se eu divido por 30, aqui é 1, e aqui vai sobrar 100, tá bom? Então, nós ficamos com 100 vezes. Vamos juntar essas frações aqui agora. Então, eu vou ficar com o denominador 100. 100 menos 1, 99, elevado a t. Isto é igual a 1. E aí não tem jeito. Se o seu expoente é a variável que você está buscando, a maneira que você tem para tirar essa variável ali de cima do expoente é aplicando o logaritmo, ok? Então, como o logaritmo é uma função, se essa expressão é 1, então o logaritmo do que está na esquerda é igual ao logaritmo do que está na direita. E a base que a gente vai aplicar, naturalmente, é a base 10. Por quê? Porque o exercício fornece para nós informações de log de 3 e de 11 na base 10, ok? Ele não precisa fornecer informações de log de 100 na base 10, porque é simples de se obter. E aí você fala, mas o professor falou de 3 e de 11, não falou de 99. Mas observa que 99 é 3 vezes 3, ou seja, 9, né, vezes 11. Então, se você tem informação do logaritmo de 3 e do logaritmo de 11, você consegue calcular o logaritmo de 99. Então, vamos aplicar aqui de amarelo. Logaritmo
dessa expressão que nós tínhamos, 100 vezes 99 sobre 100 elevado a t, e isto vai ser igual a logaritmo de 1, ok? Vamos então aqui agora recordar algumas propriedades bem rapidinho, senão esse vídeo vai ficar muito extenso, de logaritmo, tá bom? Nós temos playlists aqui de logaritmos, então você pode também rever tudo com calma, tá bom? Mas aqui a gente vai usar só o que a gente precisa. O logaritmo de 1 é zero. Por quê? Como a gente sabe que a base é 10, você procura um número onde 10 elevado a esse número seja 1. Então só pode ser zero. Portanto, aqui a primeira coisa é que o logaritmo de 1 é zero, tá bom? Outra propriedade que você vai precisar utilizar é a seguinte, é a regra do produto em logaritmo. Então, o logaritmo de A vezes B na mesma base, você transforma como logaritmo de A mais o logaritmo de B, ok? Por que eu estou falando isso? Porque aqui, ó, nesse lado esquerdo nosso, nós temos um produto, logaritmo de 100 vezes 99 sobre 100 elevado a t. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, transformar em logaritmo de 100 mais o logaritmo de 99 sobre 100 elevado a t. Tudo isso igual a zero. Okay? Vamos usar outras duas propriedades aqui. Quais são as propriedades? Então, nós usamos uma decorrente da definição, simplesmente se provavelmente só está enunciando. A outra diz o seguinte, você tem logaritmo de A elevado a um expoente t, ok? Esse t pode ser qualquer número real, tá? Então, isso fica t vezes o logaritmo de A. Então, se a gente volta aqui na nossa expressão que envolve o logaritmo, nós temos o logaritmo de 100, a gente já calcula ele, mas se você já sabe, se nas suas continhas você pode trocar, mas a regra então aqui do tom, t vezes logaritmo de 99 sobre 100. Isso igual a zero. O logaritmo muito bom para nós, porque é o seguinte, ele transforma produtos, né, um produto AB no logaritmando vira uma soma, e pega uma divisão, logaritmo de A sobre B, e isso transforma numa diferença, logaritmo de A menos o logaritmo de B. Então, nós ficamos aqui com logaritmo de 100 mais t vezes logaritmo de 99 menos o logaritmo de 100. Okay? Então, uma pausazinha aí é o seguinte, a gente vai precisar calcular o logaritmo de 100 e de 99, tá bom? Vamos voltar aqui. O logaritmo de 100 na base 10, ele é quanto? Ele é 2, por quê? 10 ao quadrado dá 100. Okay? E você precisa recordar da definição de logaritmo. Então, só para você tem dúvida sobre isso, dizer que o logaritmo de A na base B é um valor x, significa que B elevado a este x precisa da A. B elevado a x da A, ok? Então, portanto, o logaritmo de 100 na base 10 é 2. Por quê? Porque 10 ao quadrado é 100, ok? Depois a gente precisa do logaritmo de 99. Eu fiz questão de deixar ele aqui do ladinho do produto. Porque nós só temos informações aqui para a gente do log de 3 e do log de 11, certo? E aqui você tem 99. Então você observa primeiro que 99 você pode escrever como sendo 9 vezes 11. E aí se você usa a propriedade que está bem aqui do produto, fica logaritmo de 9 mais logaritmo de 11. Aí você fala, de 11 nós temos, né? Temos. O de 9 não, mas nós temos o de 3. E quem é 9? 9 é 3 ao quadrado, mais o logaritmo de 11. Okay?
E aí a gente usa de novo essa propriedadezinha do tombo, essa que está bem aqui, ó. Então, este 2, ele vem o quê? Multiplicando. Então, com 2 vezes o logaritmo de 3, mais o logaritmo de 11. Isso é o logaritmo de 99, ok? E aí, quem é o logaritmo de 3? Informação do exercício, vamos voltar aqui, ó. O logaritmo de 3 é 0,477. E o de 11 é 1,041, tá bom? Então, 2 vezes 0,477 mais 1,041. Fazendo essas continhas aí, nós obtemos 1,995. Okay? Só você fazer a continha com calma aí e verificar que realmente dá isso, tá bom? Então vamos substituir agora esses valores que nós obtivemos aqui nessa nossa expressão que a gente quer resolver. Opa, aqui faltou um igualzinho a zero, né? Igual a zero. Okay? Log de 100, a gente já calculou lá em cima, ele é 2 mais t vezes, quem é o log de 99? 1,995 menos o log de 100, que é 2, isso é zero. Então, 2 menos, perdão, 1,995 menos 2 é menos 0,005, ok? Então, se eu passar por lá de lá, eu vou ficar com 2 igual a 0,005t. Okay? Então, quem é o t? O t é 2 dividido por 0,005. E isso dá 400, ok? Aí eu falei que era para tomar cuidado, que era quando a gente define a nossa função t, isso aqui eram intervalos de 30 minutos. Se você olhar lá no gabarito, tem a opção de 400 horas, tá bom? Mas se transcorreram 400 intervalos de 30 minutos, quer dizer que então o tempo em horas para a gente ter em horas foi de 400 sobre 2, ou seja, né, cada 2 intervalos de 30 minutos é 1 hora. Okay? 200 horas. Okay? Um exercício grande, trabalhosozinho. Mas se a gente volta então aqui no gabarito, a gente então, só para reforçar o tempo que a gente fez todo esse monte de conta aí, 200 horas. Okay? Isso dá a alternativa D. Tá bom? É claro que se você está estudando e está com essas coisas afiadas, você tem que resolver esse exercício em bem mais tempo, perdão, em bem menos tempo. Não precisa revisar todas essas propriedades de logaritmos. Numa prova como essa pode ser mais direta, mas o objetivo do vídeo é instruir você e te recordar dessas propriedades, tá bom? Então, por isso que a solução fica extensa, mas a gente aproveita e faz essa pincelada em um pouquinho de cada coisa dos temas que abordam as questões do Enem. Tá bom? No caso desse especificamente, a gente tratou foi de logaritmos, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se vocês gostaram, eu vou reforçar o pedido, né? Deixa o seu joinha aí, se inscreve no canal, ajuda a gente a poder chegar em mais e mais pessoas e ajudar essas pessoas a se prepararem para essa prova do Enem, tá bom? É isso, voltaremos em breve com novos exercícios. Muito obrigado e até a próxima.